Hoje a gente vai analisar um dos paradoxos mais frustrantes da liderança. É aquela situação em que a mesma habilidade técnica que leva alguém a uma promoção, de repente vira o que sabota o crescimento dessa pessoa como líder. É uma armadilha clássica, sabe? E muitos caem nela sem nem se dar conta. Pois é, parece contraditório, não é mesmo? A pessoa é promovida justamente por ser a melhor naquilo que faz, em uma tarefa específica. E aí, de uma hora para outra, essa mesma competência vira um obstáculo, um verdadeiro freio. Mas por que será que isso acontece? A gente vai entender agora por que essa dinâmica é tão comum e, claro, o mais importante, como é que se escapa dela. Ok, então, para a gente entender a raiz desse problema, a chave está num conceito do livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. É um livro fantástico que oferece assim um diagnóstico muito preciso para essa armadilha. O que o Gerber explica é o seguinte: a maioria das pessoas que abrem um negócio ou que são promovidas para um cargo de liderança são, na essência, o que ele chama de técnicos. Pensa assim, são os padeiros que amam fazer pão, os programadores que amam escrever código. A motivação deles não é criar um negócio, criar um sistema. Não, é simplesmente poder fazer aquele trabalho que eles amam, só que sem um chefe por perto. E é aí, bem aí, que mora o erro fatal. E essa citação do Gerber resume perfeitamente a mentalidade do técnico. Você vê o mundo de baixo para cima, não de cima para baixo. Você tem uma visão tática, não uma estratégica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a visão é totalmente tática, focada no como fazer a tarefa que está ali na frente. O horizonte da pessoa é o trabalho do dia, sabe? É a torta que precisa ser assada, é a linha de código que precisa ser escrita. Falta completamente a visão estratégica, aquela capacidade de dar um passo para trás e enxergar o negócio como um todo. Então, quais são os sintomas dessa armadilha? Bom, primeiro, a pessoa passa a acreditar que o negócio é só um amontoado de tarefas. Segundo, a prioridade vira fazer, 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 sem parar. Com isso, o trabalho estratégico é sempre deixado de lado. E o resultado? O negócio para de crescer, fica estagnado ali, na zona de conforto do líder. As consequências são claras. O líder vira o gargalo de tudo. A pessoa se afoga no trabalho operacional, sempre com aquela crença de que, ninguém faz tão bem quanto eu. No final, o que se cria não é um negócio, mas sim um emprego super frustrante e exaustivo. Essa armadilha toda fica muito clara na primeira grande transição de carreira de alguém. E se a gente usar um modelo como o do pipeline de liderança, fica evidente que isso não é uma falha pessoal, não. É um desafio estrutural, uma coisa que é totalmente previsível de acontecer. Olha só essa primeira passagem crítica. A pessoa sai do passo 1, que é gerenciar a si mesmo, ou seja, um contribuidor individual, e vai para o passo 2, gerenciar outros. Esse é o primeiro grande salto na carreira. É deixar de ser focado nas próprias tarefas para se tornar um gestor de outras pessoas. E, gente, isso exige uma mudança radical. Não é só de habilidade, é de gestão de tempo e, o mais importante, de valores. O sucesso agora não vem mais do eu fiz, mas sim do que a equipe fez. E quando essa transição não é bem feita, os sinais são gritantes. Primeiro, um foco operacional excessivo. Depois, a famosa incapacidade de delegar, aquela dificuldade imensa de abrir mão das tarefas que fazia tão bem antes. E, claro, as habilidades de comunicação ficam pobres. Resumindo, o novo líder continua com a cabeça no operacional, microgerenciando tudo, porque o seu valor pessoal ainda está atrelado à execução. A pessoa ainda não entendeu que delegar não é se livrar de uma tarefa, mas sim capacitar a equipe. Tudo isso nos leva, então, para uma distinção que é fundamental, que todo líder precisa ter na ponta da língua. A diferença clara entre o que é trabalho tático e o que é trabalho estratégico. Vamos comparar aqui. A mentalidade tática do técnico é sobre trabalhar no negócio, focado em como fazer as tarefas, tentando fazer de tudo para todo mundo. Já a mentalidade estratégica do líder é sobre trabalhar para o negócio, focando em por que as coisas são feitas, buscando o famoso menos, porém melhor e com foco na contribuição máxima. A distinção é gritante, né? O técnico está ali, preso no dia a dia, o líder estratégico pensa no futuro, na direção, no sistema. A pergunta-chave muda de como para por quê. A frase que resume tudo é essa: o trabalho tático é o que os técnicos fazem. O trabalho estratégico é o que os gerentes deveriam estar fazendo. Simples assim. Para que a empresa possa crescer, o líder precisa se libertar do trabalho tático. Esse trabalho ainda precisa ser feito? Claro que sim, mas por outras pessoas. A função do líder agora é outra. Ok, então qual é a solução para tudo isso?
A saída é uma mudança de identidade. É deixar de ser o executor para se tornar o arquiteto. O líder precisa parar de ser a peça principal do jogo e começar a desenhar a máquina que joga o jogo. Porque o trabalho do líder não é fazer o trabalho em si, mas sim construir um sistema que entrega o trabalho de forma previsível. Essa é a grande virada de chave. A verdadeira tarefa da liderança é criar processos, estruturas e uma cultura que produzam resultados consistentes sem depender do esforço heróico e individual do líder. É o que Gerber chama de protótipo de franquia, um modelo que funciona sozinho. E essa citação do John D. Rockefeller é sensacional. Ele dizia: "A habilidade de lidar com pessoas é uma mercadoria tão comprável quanto açúcar ou café, e eu pagarei mais por essa habilidade do que por qualquer outra debaixo do sol." Isso mostra a nova hierarquia de valores. Para quem se torna líder, aquela habilidade técnica que o trouxe até aqui, ela começa a perder importância. A competência mais valiosa, de longe, passa a ser a capacidade de construir sistemas através de pessoas. E a gente termina com essa reflexão. Se um líder não pode e não deve fazer todo o trabalho, então que sistema precisa ser construído? A pergunta para quem está preso na armadilha do técnico não é como eu posso trabalhar mais. A pergunta certa é: qual sistema eu preciso projetar e construir para que o trabalho seja feito com excelência, sem que eu precise colocar a mão na massa? Essa sim é a verdadeira virada de chave para uma liderança que realmente funciona.